Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Tudo bem? Graça e paz da parte do Eterno para todos. Você que está fora do Brasil, você que está no Brasil, você que está dentro do seu carro, você que está dirigindo, você que está no seu tablet, no seu smartphone, você que está aí no YouTube vendo pela televisão, onde quer que você esteja, nação, país, cidade, lugares, cantinhos e recantinhos. Nós estamos chegando agora inicialmente com o nosso cantinho do coração. Minha gente, esse cantinho do coração, ele cura, né? Jesus faz coisas tremendas. E hoje nós iremos falar no cantinho do coração sobre a palavra valor, né? Vamos falar sobre valor. É coisa muito séria. Você está dando valor o que acontece no seu dia a dia? Você está dando valor às pessoas que te dão atenção? Você está dando valor à tua família? Você está dando valor àquele que chega para você, empresta os ouvidos, empresta os ombros, empresta os braços, né? Empresta o olhar, porque muita gente está perecendo porque está sem o olhar, alguém não está olhando para essa pessoa, né? Isso causa tristeza na vida de muitos. Já viu alguns adultos com atitudes de criança, né, querendo chamar atenção? É porque não tem o olhar de alguém, é porque não tem a atenção de alguém. Alguém não valoriza essa pessoa e essa pessoa vive tentando arrancar a atenção de outra pessoa para que a coisa aconteça da forma que venha atrair o olhar de alguém, porque essa pessoa precisa ser olhada. Mas hoje eu quero dizer para você que você precisa entender e passar a dar valor àquilo que está ao seu alcance, aquilo que Deus colocou próximo a você. Tem muita gente que só gosta de valorizar aquilo que lhe causa interesse próprio. Se não causar interesse próprio, aquela pessoa não valoriza algo simples, né? E tem gente que deixa de valorizar algo simples. Mas você precisa dar valor às pequenas coisas, valorizar as pequenas coisas, para que quando chegarem as grandes, você saiba se comportar com dignidade e sabedoria. Porque se você não sabe valorizar o que é pequeno, quando chegar o grande, você vai querer maltratar. Então é por isso que você ainda não atingiu o nível do valor alto, porque você não está dando valor ao que é pequeno. Mas hoje eu estou chamando sua atenção no cantinho do coração para você parar e valorizar as pequenas coisas, os simples gestos, alguém que te dá um bom dia, alguém que te dá uma boa tarde, né? O gari que recolhe o lixo da sua casa, dá um bom dia, fala para ele que ele é especial, que sem eles a gente fica com lixo acumulado, mesmo na lixeira, fora do condomínio, mas depois o odor a gente sente quando chega que vai entrar para estacionar o carro, entrar para a sua casa, e aí você sente esse odor. Por quê? Porque o gari não passou, o carro do lixo não passou. Mas a gente tem que começar a valorizar as pessoas que trabalham, por mais simples que sejam, são pessoas extremamente úteis no nosso dia a dia. Valorize o gari, valorize a empregada doméstica, valorize aquela pessoa que é diarista na sua casa, que cuida do seu filho, que cuida, que leva para o colégio, que vai buscar no colégio, o rapaz da van, né? O entregador do gás, aquela pessoa que vai buscar o gás para você, chega e instala. Então, vamos começar a valorizar as pequenas coisas. E aí Deus nos colocará em grandes coisas, porque a gratidão, ela é algo tremendo que nos leva a patamares altos. Então, neste dia, que você guarde esta palavra, valor. Hoje estamos falando no cantinho do coração sobre valor, e eu espero que você tenha guardado esta palavra, porque Jesus, ele nos amou e ele nos valorizou quando o mundo não nos valorizava, mas ele pagou
o nosso preço com vida, né? Com a vida dele, preço de sangue. Então vamos valorizar a vida, né? Viva a vida com toda a força que você puder, e o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Ame as coisas que para muitos parece não ter valor, porque Jesus, ele ama exatamente aquilo que ninguém dá valor, não é? Todo mundo ia no poço para buscar água. O motivo de ir no poço era para buscar água. Mas Jesus, ele foi no poço lá da mulher samaritana, ele foi lá no poço, mas ele não foi buscar água, ele foi em busca da samaritana. E quem era a samaritana? A meretriz da cidade, né? A mulher que ficava com vários homens. Mas Jesus, ele foi buscar exatamente aquilo que ninguém dava valor. E os discípulos disseram: Senhor, vamos com a gente comprar o pão. Vamos com a gente, Senhor. No comércio ele falou: não, podem ir, eu vou ficar aqui. E era exatamente meio-dia. E ela ficava lá no poço, ela ia buscar água de meio-dia, porque era a hora que ninguém ia buscar água. Então ninguém ia vê-la, né? Ela era uma prostituta de Samaria, a samaritana. Mas Jesus, ele sabia do horário, então ele foi exatamente ali não buscar água, ele foi buscar a mulher pecadora, né? Por que ele não foi buscar água? Porque ele próprio é a água, ele é a água da vida, né? E aí houve um grande diálogo entre eles, e aí ela falou: Senhor, o senhor não sabe quem eu sou. E ele começa a dizer: você realmente está enganado ao meu respeito, eu estou falando com minhas palavras. Você já teve os maridos que teve, e o que você tem hoje não é teu. E aí ela reconhece que é o Senhor da vida que está falando com ela. E aí há um grande evangelismo de Jesus para com aquela mulher. Ela entrega a vida dela para Jesus e ela volta para a cidade dizendo e testemunhando do que Deus fez na sua vida. E aquela mulher que chegou no poço como uma prostituta, ela bebeu a água da vida que é Jesus, e ela volta para a cidade agora como a maior missionária. E ela revolucionou a história. Por quê? Porque Jesus, ele valorizou aquilo que ninguém dava valor. Ei, valoriza aquilo que ninguém está dando valor perto de você, e veja a mão grande de Deus agindo na tua vida. Amém? O tempo está passando, estamos fechando agora o cantinho do coração e estamos chegando aqui. Licencinha, estou pedindo licença para entrar e fazer com você aquele café gostoso. Não é o que eu já tomei, é o café com Deus Pai. Aleluia, né? Mais um dia hoje, 26 de fevereiro, e estamos adentrando agora na sua casa, aí onde quer que você esteja, com mais um café com Deus Pai. E a palavra hoje é ouça. Tem que ouvir, né? Para poder ter vitória, glória a Deus. Em 1 João 2:5, baseado em 1 João 2:5, diz o seguinte, olha: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E a temática do Café com Deus Pai hoje é a seguinte: sem dar ouvidos a Deus, você nunca saberá o que ele tem a dizer. Então você precisa dar ouvidos a Deus. Você não tem só que dobrar os joelhos e orar, e orar, e orar, e orar. É bom demais. A Bíblia manda orar e sem cessar. Porém, você tem que orar, e depois que você orar, você para ali de joelhos, né? Ou sentado na sua cadeira ou na sua cama. E aí você fica ouvindo a voz de Deus ao seu coração. Entra pelos ouvidos, né? O Espírito Santo vai falando, e aí você vai ouvindo. E quando você sai de lá, você sai cheio da presença de Deus. Mas vamos ouvir o que a história que o autor nos conta. O autor Merck Batson certa vez disse em uma entrevista: quando você abre a sua Bíblia, Deus abre a boca. É verdade. Quão poderoso é isso? Quando nos dispomos a ouvi-lo, ele fala conosco. Quando a gente abre a palavra de Deus,
Deus começa a falar conosco automaticamente. Um livro fechado é um simples livro, mas quando ele é aberto, é a boca de Deus falando para nós. A palavra é um meio de Deus se revelar a nós e se comunicar conosco. Nas Escrituras há ensino, instrução e aconselhamento para todas as situações que a vida nos apresenta, pois é fonte de sabedoria e orientação do alto. Muitas pessoas dizem desejar ouvir a voz de Deus, mas não dedicam tempo algum do dia para orar e ler a Bíblia. Como alguém poderia receber a orientação dele sem parar para ouvi-lo? Temos que parar para ouvir a voz de Deus, né? Eu falava ontem e eu repito hoje. Você está com a Bíblia e você tem que abrir, né? Tem um grupo aí de pessoas que falam, eu estou com a Bíblia e não abro. Está dizendo que está a favor da palavra, porém, é louvável que você está a favor da palavra, mas para você se alimentar da palavra, tem que abrir a Torá, tem que abrir o livro santo, tem que abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e lá vai ter o ensinamento, porque a palavra de Deus ela é a bússola que nos guia em meio ao deserto da vida que nós estamos vivendo aqui na terra. Não existe sabedoria e amor a Deus onde não há dedicação ao conhecimento e à prática da palavra. Gente, estudar a palavra é a coisa mais gostosa que eu entendo que eu gosto de fazer diariamente. Por quê? Sem a palavra a gente não tem como prosseguir não, minha gente. Em João 14,15 diz assim, olha, Jesus afirma, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso significa que a obediência e o amor a Deus não podem ser separados um do outro, como está escrito também em 1 João 2,5. O amor é aperfeiçoado por meio da obediência. Se você obedece à Escritura, você vai viver dias de grandes vitórias em tudo na sua vida. Não podemos obedecer à vontade do Pai se não conhecermos as Escrituras e as praticarmos, não é? Temos que praticá-las. Tudo que você lê, tudo que você está lá decorrendo na Bíblia, você tem que colocar em prática. Isso é o dia a dia, né? Você vai lendo dia a dia, você vai vendo e a coisa vai acontecendo. Se você deseja ter intimidade com Deus Pai, estude a Bíblia e ore todos os dias. Neste livro, proponho a você leituras complementares diárias para ajudar a crescer espiritualmente. Leia e anote. Esse é um ponto principal do meu dia a dia. Quem está comigo, hoje eu estou aqui com uma amada me ajudando, e aqui tudo que, por onde se vira, você vai ter anotações minhas. Por quê? Porque eu anoto, eu leio e anoto, porque quando você lê e anota, automaticamente teus olhos memorizam aquilo que você escreveu, vai para a mente, desce para o coração, produz fruto na alma e você não esquece. Onde que fala sobre o pastor? Salmo 23, né? Mas é porque leu. Onde que fala que o Senhor é a nossa proteção através do livro de Salmos? Salmo 91, não é? E o guarda de Israel, onde ele guarda. E aí você vai, né? E várias coisas aí, você vai aprendendo. Por quê? Porque você leu. Então leia, anote, memorize, vai dar certo o que ele fala ao seu coração. Lembre-se, porém, que nada disso é obrigação ou tarefa para arriscar da lista como cumprida. Na verdade, é um precioso privilégio que Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele. Você se surpreenderá com o resultado. Tudo que você lê todos os dias, eu vou ficar magra dizendo isso para vocês. A repetição é pedagógica. O meu pastor diz, você prega uma mensagem, mas se você pregar 10 vezes a mesma mensagem, você vai entender que todas as vezes que você pregou, você foi evoluindo no conhecimento do mesmo tema. Porque se você começa a falar no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor, você já está dizendo, o Senhor ele é o quê? Ele é poderoso, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é o alfa, ele é o ômega. E se for dizer, a gente corrompe aqui come todo o tempo que a rede social me permite, né? Então vai ficar para a próxima. E se você ficou comigo até agora, para eu ter certeza, eu gostaria que você colocasse lá no
comentário no YouTube, prioridade. Quando eu ouço a Deus, eu estou priorizando todo o conhecimento dele através da palavra. Então escreve lá, prioridade. Você que está no YouTube, você que está no Telegram, você que está no Instagram, você que está no WhatsApp, mas coloca lá o teu comentário no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreve, coloca teu like, o teu coraçãozinho lá, e aí fortalecerá o nosso canal, e essa mensagem será transmitida para as nações, para pessoas que ainda não ouviram. Eu não estou indo fisicamente, mas na rede online, glória a Deus pela internet, estamos chegando nas nações e dizendo que Jesus Ele faz e opera maravilha. Jesus te ama e tem um plano lindo na tua vida. Ouça a voz de Deus, leia a palavra, viva da palavra, execute a palavra, e a palavra te sustentará de pé, porque a palavra é o alimento sólido para todos nós. E, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um Cantinho do Coração, o Café com Deus Pai. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Eu tenho que parar porque o tempo foi embora. Um forte abraço, Deus abençoe. Até amanhã com a permissão de Deus. Foi! Acabou o tempo.